Sabe, muitas vezes a gente acha que o maior obstáculo para o nosso sucesso está lá fora, no mundo. Mas e se a maior barreira for, na verdade, invisível e estiver dentro da nossa própria cabeça? É sobre isso que a gente vai conversar. Vamos entender como a nossa mentalidade pode ser essa barreira, mas também a chave mestra que abre todas as portas. Pois é, essa sensação de se esforçar, dar o máximo e mesmo assim parecer que não sai do lugar é como correr numa esteira, sabe? Você se cansa, mas não avança. Essa frustração é super comum e é exatamente desse sentimento que a gente vai partir para entender o que, de verdade, pode estar nos segurando. E para chegar na raiz do problema, a gente precisa falar do alicerce de tudo, as nossas crenças. Pensa nelas como a fundação de uma casa. É a base onde a gente constrói quem a gente é e como a gente enxerga o mundo. Agora, a pergunta que fica é: o que acontece quando essa fundação está com um problema? Quando ela foi construída com um material que nos limita? Então, vamos definir o que são essas tais crenças limitantes. De um jeito bem direto, são aquelas historinhas que a gente conta para si mesmo. A gente repete tanto, mais tanto, que elas acabam virando a nossa verdade absoluta. Elas vêm das nossas experiências, da nossa criação, mas o ponto mais importante de todos é este. Elas são interpretações, não são fatos. E se é uma história que a gente se conta, bom, toda história pode ser reescrita. E essas historinhas têm uma cara bem familiar, não é? E aquela vozinha lá no fundo da mente que fala: "Ah, eu não sou bom o suficiente para isso", ou "Para mim já é tarde demais". Cada pensamento desses é como um tijolo no muro que a gente mesmo vai construindo. Um muro que impede a gente de arriscar, de tentar algo novo. O primeiro passo para derrubar esse muro é simplesmente admitir que ele existe. E aqui que a conversa fica muito interessante. A psicóloga Carol Dweck, estudando isso a fundo, percebeu uma coisa incrível. Todas essas crenças, no fim das contas, se encaixam em duas grandes mentalidades, duas formas de ver o mundo que definem quase tudo. Entender essa diferença é como ter um mapa, que mostra não só onde está o problema, mas também o caminho da solução. E a diferença entre as duas é da água para o vinho. De um lado, a gente tem a mentalidade fixa. É a turma do nasci assim, vou morrer assim. A ideia é de que inteligência e talento são coisas que vêm de fábrica, sabe? Ou você tem o dom ou já era. Já do outro lado, tem a mentalidade de crescimento. E aqui a história é outra. Habilidades são como músculos. Ninguém nasce forte. A gente treina para ficar forte. É com esforço, com prática e com aprendizado que a gente se desenvolve. E essa tabela deixa tudo preto no branco. Olha só o impacto disso na vida real. Quem tem a mentalidade fixa foge de desafios com medo de errar e parecer incapaz. Acha que se precisa de esforço é porque não tem talento. E uma crítica vira um ataque pessoal. Já quem tem a mentalidade de crescimento vê um desafio e pensa: opa, chance de aprender. Entende que o esforço é o caminho, não tem atalho. E o feedback é um presente. Até o sucesso dos outros vira inspiração. São literalmente dois jeitos diferentes de viver. Agora, atenção aqui, porque esse ponto é fundamental. Como a ideia de mentalidade de crescimento ficou muito famosa, surgiram muitos mal-entendidos por aí. E antes da gente seguir, a gente precisa, sabe, limpar o terreno, desfazer alguns mitos para entender o que essa mentalidade não é. Primeiro mito, e esse é clássico: achar que é só acreditar que se pode fazer qualquer coisa sem limites. Não é isso. Ter uma mentalidade de crescimento não é negar a realidade. Pelo contrário, é ter a coragem de olhar para as próprias dificuldades e dizer: ok, isso aqui é difícil para mim, por enquanto. É ver a dificuldade como um ponto de partida e não como uma parede. Vamos para o segundo mito: achar que é só pensar positivo que tudo se resolve. Olha, pensamento positivo é ótimo, ajuda muito, mas sozinho ele não paga as contas. Mentalidade de crescimento é sobre ação, é sobre botar a mão na massa, sair da zona de conforto, cair, levantar e pensar: beleza, o que eu aprendi com isso? Porque otimismo sem atitude é só esperança vazia, né? E o terceiro mito, o da pílula mágica. Achar que mudar a mentalidade é tipo instalar um aplicativo e pronto, o sucesso vem na hora. Não é assim que funciona. O crescimento de verdade é um processo. Às vezes é lento, é um passinho de cada vez. Exige consistência e, principalmente, exige muita força para não jogar tudo pro alto quando as coisas ficam difíceis. É aquilo, né? É uma maratona, não uma corridinha de tiro curto. Beleza. Já entendemos a teoria, já derrubamos os mitos. Agora a pergunta de US$ 1 milhão. Como é que a gente faz isso na prática? Como a gente começa a cultivar essa mudança no nosso dia a dia? Então, vamos lá. Um passo a passo bem prático. Primeiro,
prestar atenção no diálogo interno. Aquela vozinha, quando ela diz eu não consigo fazer isso, a gente conscientemente corrige para eu ainda não consigo fazer isso. Esse ainda muda tudo. Segundo, fazer as pazes com o erro. Errar não é o fim do mundo, não é uma sentença de incapacidade, é só informação. É a vida dizendo, tenta por outro caminho. Terceiro, buscar feedback, usar a opinião dos outros como um mapa. E por último, manter a curiosidade sempre acesa. Mas calma, que essa jornada não é só sobre um esforço individual, solitário. Tem mais uma peça nesse quebra-cabeça, e é uma peça gigante, que pode mudar o jogo todo, o ambiente em que a gente vive. Essa frase aqui é poderosa, porque ela vira o jogo. Ela tira o peso todo das costas de uma pessoa só e divide a responsabilidade. A cultura que a gente cria na nossa casa, na escola, no trabalho, ela pode ser um jardim que faz as ideias florescerem ou um deserto que mata qualquer semente de crescimento. A responsabilidade é compartilhar. É só a gente pensar nas crianças. Elas são a prova viva da mentalidade de crescimento. Uma criança não desiste de andar porque caiu 10 vezes. Ela não para de tentar falar porque errou uma palavra. Ela simplesmente tenta de novo. Mas aí, o ambiente entra em ação. Um lugar que só elogia o acerto e pune o erro está, aos poucos, ensinando que tentar e falhar é perigoso. E aí, aquela curiosidade natural vira medo. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Mudar a própria mentalidade é, sim, uma jornada pessoal e interna. Mas e se o nosso maior poder de transformação não estiver só em mudar a nós mesmos? E se o verdadeiro impacto vier da nossa capacidade de criar ambientes para os nossos filhos, colegas e amigos, onde as pessoas se sintam seguras para tentar e para errar? Um lugar onde o esforço seja mais aplaudido que o talento e onde um erro não seja uma vergonha, mas sim um crachá de honra, a prova de que alguém teve a coragem de tentar crescer